Olá, senhoras e senhores em todo o Brasil, sejam bem-vindos a bordo. A guerra ganhou um novo capítulo. Tem tiro, porrada e bomba contra o Brasil vindo dos Estados Unidos. Uma taxação de 500%. Você acha que Lula tá morrendo por conta de 50%, não tá conseguindo negociar, não tá conseguindo prosperar, avançar. Imagina 500%. Eu vou falar sobre isso, mas antes a gente vai entrar nessa nova guerra do Trump, dos Estados Unidos, contra o ministro Alexandre de Moraes. A informação já está na tela do portal Metrópolis. A plataforma de vídeos, a Rumble, e a Trump Media enviaram uma nova petição à justiça na Flórida, nos Estados Unidos, contra a decisão de Alexandre de Moraes. Vai prestando atenção. Alexandre de Moraes determinou uma nova medida, emitiu uma nova ordem e a Trump Media e o Rumble consideraram ilegais e acionaram a justiça novamente contra o ministro. Em ordem enviada a Rumble na última sexta-feira, Alexandre de Moraes solicitou o bloqueio total de uma conta associada ao comentarista Rodrigo Constantino e o compartilhamento de dados do usuário. O ministro também adicionou uma multa diária de 100 mil caso a Rumble não cumpra com o solicitado, e a petição à justiça norte-americana também é assinada pela Truth Social, rede da qual o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é dono. Na petição, as empresas alegam que a decisão de Alexandre de Moraes é irregular, uma vez que foi enviada para o e-mail da sede da empresa e não por meio de nenhum tratado legal internacional ou com aviso ao governo dos Estados Unidos da América. Entendeu até aqui? A respeito do compartilhamento de dados de Constantino, a empresa informa que a conta permanece a um cidadão americano e comentarista político da Flórida e que está inativa desde 2023. No documento também consta que o último acesso foi feito dos Estados Unidos da América e que a conta não é mais acessada no Brasil, uma vez que a plataforma está bloqueada em território brasileiro desde fevereiro de 2025 por ordem do próprio Alexandre de Moraes. A empresa também alega que a obtenção desses dados é ilegal segundo as leis americanas e que o conteúdo da conta trata de críticas ideológicas não violentas a respeito da democracia brasileira, censura e a atuação de instituições brasileiras. A ordem de 11 de julho foi emitida apenas 2 dias depois o presidente Donald Trump enviar a carta formal ao presidente Lula da Silva, expressando preocupação com o tratamento do Brasil a empresas de tecnologia dos Estados Unidos da América, é o que diz o trecho da petição. Minha gente, nesse final de semana eu vi um vídeo do Constantino, tá? O cara voltou a passar mal, o cara está hospitalizado, ou pelo menos estava. Constantino vem lutando contra um câncer de garganta. E o ministro Alexandre de Moraes trabalhando arduamente. Inclusive o próprio Constantino disse, eu fiquei sabendo que pela CNN, que as minhas contas foram novamente bloqueadas. Lembrando que o Constantino está usando, os recursos que tem para fazer esse tratamento lá nos Estados Unidos. E o Alexandre de Moraes não baixa a guarda, até mesmo com um cidadão acamado. Não é isso? Olha só. Trump Media acusa Moraes de nova ordem ilegal contra Big Techs e acionou novamente
à Justiça dos Estados Unidos. A empresa sustenta que a decisão do ministro do STF viola as leis americanas e agrava a crise com os Estados Unidos após a tarifa de 50% imposta pelo governo de Donald Trump, ou por Donald Trump. Meus queridos, sem nenhum tipo, tá bem? Sem respeitar as leis, sem nenhum tipo de comunicado às leis, à justiça americana, o governo americano, Alexandre de Moraes simplesmente mandou um e-mail para a Rumble. É uma empresa americana, sem passar pela diplomacia. Eu me lembro muito bem quando Alexandre de Moraes, à época, o governo Biden, né, acionou o governo Biden para extraditar ou pegar dados do Alan dos Santos. Isso mesmo, pelo Alan dos Santos, para extraditar Alan dos Santos. E o que acontece? Ele levou uma invertida dos Estados Unidos. O próprio governo de Biden disse: da próxima vez, faça isso pelo Ministério das Relações Exteriores, no nosso caso aqui no Brasil, o Palácio do Itamaraty. Ou seja, através da diplomacia. Não entre em contato direto com o governo dos Estados Unidos. O senhor não tem, Vossa Excelência não tem competência para isto. E agora, ele nem acionou a justiça americana, não. Ele acionou diretamente a empresa Rumble. Olha aqui. Nova ordem de Moraes expõe Brasil à crise diplomática mais grave, diz advogado da Rumble. A plataforma questiona decisão brasileira e alerta para risco de censura internacional. E é contra isso, quando você ouve alguém noticiar que os Estados Unidos, eles estão lutando para taxar Alexandre de Moraes, para sancionar, é exatamente por isso. É colocando a América em primeiro lugar e não aceitando censura internacional, seja a ordem de quem for. Vamos ouvir o advogado, tanto da empresa, esse é o da Trump Media, né? Que é do nosso querido Donald Trump. Vamos ouvi-lo. Sexta à noite, a gente recebeu uma nova ordem de censura no e-mail da Rumble, lá na Flórida, encaminhada pelo ministro Alexandre de Moraes, pedindo bloquear uma conta em território brasileiro e a entrega dos dados de um cidadão americano, dos dados de registro da conta. Chama muito a atenção, porque essa petição, esse mandado do ministro veio 2 dias depois da carta do presidente Trump, porque não tem nada para bloquear no Brasil, considerando que por ordem dele mesmo, a Rumble hoje está totalmente bloqueada no Brasil, então não tem uma conta específica para bloquear, considerando que devido a que a Rumble está bloqueada no Brasil, nem utilizando a lógica jurídica do ministro Alexandre de Moraes, ele teria jurisdição, com a lógica dele mesmo, né? Porque ele exerce jurisdição extraterritorial quando, e não que concordemos, mas quando uma plataforma se encontra presente ou disponível, o conteúdo pode ser acedido no Brasil. Hoje a The Rumble não pode ser, então nem base jurídica tem nisso, e pedindo que a Rumble viole a lei dos Estados Unidos, uma lei que chama Stored Communications Act, para entregar por causa do mandado ilegal, os dados do usuário que é um cidadão americano dos Estados Unidos. Além de tudo isso, chamou muito a atenção porque a conta está inativa desde dezembro de 2023 e o conteúdo da conta é estritamente sobre música ou questões políticas, criticando o ministro, criticando o STF, mas não tem incitação à violência, não achamos nada controversial nessa conta. O ministro deu um prazo de 48 horas, e se a gente não cumprir em 48 horas, que foi ontem à noite, a Rumble começa a acumular uns R$100 mil de multa diária por não entregar os dados do cidadão americano para o ministro.
Entendeu até aqui, gente? Alexandre de Moraes, conforme nós já noticiamos aqui, ele acha que ele é o todo-poderoso juiz do mundo. Exatamente. Ele acredita ser o juiz do mundo. E nessa situação agora, o advogado da Rumble vem trazendo para você os detalhes. É mais uma ordem de Alexandre de Moraes contra uma empresa norte-americana. E não faz nenhum sentido. Ela não está mais atuando no Brasil por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Rodrigo Constantino não utiliza a conta desde dezembro de 2023. E segundo o próprio advogado, ao entrar na página da Rumble do Constantino, o que tem lá é conteúdo musical, é conteúdo jornalístico com críticas ao próprio ministro, ao STF, ao governo brasileiro, mas nada que é uma incitação à violência, nada disso. Gente do céu, é mais uma bomba que já está no colo de Trump, já está nas mãos do Donald Trump, e é mais uma bomba que ele vai enviar ao Brasil. Para você que chegou aqui ao nosso programa agora, comenta 12. Não é nenhum número de partido político, não. É só para que eu possa saber que você está me vendo nesse exato momento. Comenta 12, é o nosso código. Comenta 12. E aí você faz o seu comentário, coloca 12 e o número do seu like, por exemplo, 12 like 30, 12 like 100. Vai comentando aí e, se possível for, ajuda o nosso canal com o Pix, jornalismo independente, na luta todo dia aqui para trazer para você a informação precisa e de qualidade. 11 95275 3898 para você ajudar o canal, para você ajudar o Abordo Notícias de uma certa forma, para que possamos continuar aqui trazendo jornalismo independente, jornalismo de qualidade para você. A outra bomba. Gente, é só bomba. É bomba em cima de bomba agora. Bomba em cima de bomba que eu vou trazer para você. Se eu fosse você, eu não saía desse programa por nada. Tudo que aconteceu nesse final de semana, nessa segunda-feira, eu estou detalhando aqui para você. Fica aqui para você ver e comenta comigo no final. Realmente, gordinho, você estava certo. É bomba em cima de bomba. A partir de agora, a PGR, ela já se manifestou. Ela quer a prisão em regime fechado do Bolsonaro. Nós estaremos falando, ok, até aqui. Vou falar agora de uma nova tarifa contra o Luiz Inácio Lula da Silva Brasil. As coisas vão pegar fogo. Aqui, Brasil pode sofrer sanções por comprar petróleo da Rússia, diz senador dos Estados Unidos. Donald Trump estaria preparando uma ofensiva contra os países que sustentam financeiramente o governo de Vladimir Putin. O Brasil, comprando petróleo da Rússia, está alimentando a guerra que ele tanto diz ser contra. E quando eu falo Brasil, gente, eu não estou falando de brasileiros, estou falando do país, estou falando de algo oficial, ok? Até aqui, oficialmente falando do Estado brasileiro. O senador republicano Lindsey Graham, aliado do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, fez um alerta ao Brasil, à Índia e à China por manterem relações comerciais com a Rússia em meio à guerra na Ucrânia. Em entrevista nesse domingo, dia 13, Graham afirmou que o Congresso está prestes a aprovar o pacote de sanções mais relevante da história do país. Explodiu agora, gente. É 500%. As medidas poderão atingir diretamente os países que continuam comprando petróleo russo: China, Índia e Brasil. Vocês estão prestes a ser machucados se continuarem a ajudar Putin, afirmou Graham em entrevista à emissora norte-americana CBS. Os grandes ofensores aqui são
China, Índia e Brasil. Disse o senador: a Índia compra óleo da Rússia barato e vende de novo. Isso é desprezível. O pacote vai pressionar os países que sustentam economicamente o governo de Vladimir Putin a escolher entre manter relações com os Estados Unidos e continuar ajudando Moscou. Graham diz também ter conversado com Trump na semana anterior. O presidente afirmou ser a hora de agir, que a única forma de acabar com uma guerra entre a Rússia e Ucrânia é pressionar os apoiadores de Putin ao fazê-los escolher entre a economia norte-americana e o líder russo. O Brasil não aderiu às sanções impostas pelo Ocidente à Rússia e tem ampliado a importação de combustíveis do país nos últimos anos. Além disso, o presidente Lula tem se mostrado amigável a Putin. O petista foi a Moscou no primeiro semestre para uma sequência de festividades em comemoração à vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Mais recentemente, durante a cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro, os perfis oficiais do governo brasileiro nas redes sociais publicaram a imagem que sinalizava parte do território ucraniano como sendo pertencente à Rússia. Você tá de brincadeira, meu amor. Você tá de brincadeira comigo, tá? Você tá de brincadeira comigo. Aí, essa matéria não fala o valor, tá bem? Mas aqui, ó, o Globo mostra isso, tá? 500% para aliados da Rússia. Entenda o projeto de lei em discussão no Congresso. Olha só. 500%, gente. Senadores americanos defendem autorizar o presidente a impor a tarifa em países que mantêm o comércio sobre itens sob sanção a Moscou. Eu vou até mostrar para você, porque na outra matéria não destaca esse daqui, né? E aqui o Globo já vem destacando, ó, que a tarifa será de 500%. 500%. Ok? Isso está sendo aprovado no Congresso americano. Gente, qual é a ideia do Trump? Deixa eu explicar para você. A guerra está acontecendo, tá bem? As negociações por paz continuam ainda meio que distante. Ok, até aqui? Continuam ainda meio que distante. Porém, meus queridos, o que acontece? Toda a guerra, ela precisa de dinheiro. E não é assim, a Rússia tira dinheiro da bolsinha e vai lá e financia a guerra, não. Países aliados, inclusive o próprio Brasil, financia a guerra ao comprar produtos da Rússia. E agora, Donald Trump está prestes a anunciar um novo tarifaço de 500%. Você não ouviu errado, não. Os países são a Índia, a China e o Brasil. Porque compram petróleo da Rússia e o Trump agora, o homem laranjão, ficou nervoso. Ficou bravo. E a bomba vem contra o Brasil. A bomba vem contra o Brasil. O mundo caiu 50%. Imagina agora com a elevação de uma taxa para 500% sobre os produtos brasileiros comprados pelos americanos. Como é que vai ficar isso?
É mais uma guerra comercial do Trump e o motivo é o financiamento, ok até aqui, o financiamento do Brasil à Rússia. Quando o Brasil compra combustível da Rússia, ele está financiando a guerra na Ucrânia. Olha só, vou trazer aqui o senador falando, tá bem? Na tela, vou ir narrando aqui para você. So Congress is on the verge. Deixa eu voltar aqui. So Congress is on the verge of passing the most Então, vamos lá. China, Índia e Brasil, vocês estão prestes a se prejudicar muito. So Congress is on... Então, o Congresso está prestes a aprovar. Vamos lá, dando sequência aqui. É chato, gente, mas para você entender, beleza? O pacote de sanções mais importante da história do país. Isso dará ao presidente Trump ferramenta que ele não tem hoje. Literalmente uma marreta, e os grandes infratores aqui são China, Índia e o Brasil. A Índia compra petróleo barato da Rússia e o revende. Isso é desprezível. Conversei com o presidente Trump. Ele disse na semana passada, é hora de agir. Ele tentou atrair Putin para uma conversa, mas meu objetivo agora é acabar com a guerra. É a única maneira de acabar com esta guerra, é pressionar pessoas que apoiam Putin, fazendo escolher entre a economia americana ou ajudar Putin. Isso é só podemos ter um negociador e esse será o presidente Donald Trump, com a máxima flexibilidade para acabar com esta guerra. China, Índia e o Brasil, vocês estão prestes a se prejudicar muito e continuarem ajudando Putin. Então o Congresso está prestes a aprovar pacote de sanções mais importantes da história. E vai impactar o Brasil, tá bem? Não sendo repetitivo, tá? Mas já sendo, vou repetir mais uma vez. 500%, meus queridos. 500%. Não é brincadeira, não. E Lula, tem se comportado como um verdadeiro anão diplomático, tem se comportado como um verdadeiro anão diplomático, o que irá fazer? O que irá fazer? Vai ficar cometendo bravatas novamente? Vai ficar promovendo bravatas, oferecendo jabuticaba para o Trump? Agora nós não estamos falando de 50% não. Nós estamos falando de um anúncio que pode ser feito de 500%. 500%. O Trump pode explodir a qualquer momento. 500% contra o Brasil. E não é brincadeira, não. Se estavam reclamando, e eu acho que tem que correr atrás mesmo, ver o que precisa, o que é preciso, e negociar com os Estados Unidos. Todo o mundo fez isso. Inclusive a União Europeia parou de querer retaliar os Estados Unidos e abriu para negociação. A própria China também parou de atacar os Estados Unidos e abriu margem para uma negociação. Todo o mundo quer fazer isso. E o Brasil está fazendo o quê? Fazendo chacota, oferecendo jabuticaba. Daqui a pouco vai querer oferecer goiaba, abacaxi, abóbora, picanha e o que mais? Fábio, do que você está falando? Do Lula. Gravou um vídeo falando que vai mandar ou vai levar jabuticaba pro Trump, porque quem come jabuticaba de manhã não fica nervoso e não quer uma guerra comercial, e vai ter ali o estado emocional, né? Para poder negociar as taxas, comendo jabuticaba. PGR apresenta alegações finais sobre suposta tentativa de golpe de Estado. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, indica
se defende a absolvição ou a condenação de 7 réus, incluindo o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Só que eu vou nessa outra aqui, essa é da Oeste, e eu vou nessa daqui, já marretando aqui, ó. Gunê mira Bolsonaro e deve pedir regime fechado por trama golpista. O Procurador-Geral da República, Paulo Gunê, vai apresentar nesta segunda-feira, dia 14, as suas alegações finais na ação penal que apura a existência de uma suposta trama golpista para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL no poder. O prazo para a manifestação se encerrou no sábado, mas como a data caiu em um final de semana, processualmente vale o primeiro dia útil. No parecer, Gunê pretende reforçar o pedido de condenação do ex-presidente, inicialmente em regime fechado. Auxiliares de Gunê apontam que ele deve sugerir uma dosimetria acima de 20 anos de prisão pelos crimes de organização criminosa, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e depredação de patrimônio tombado. Na manifestação, Gunê vai apresentar as provas reunidas ao longo dos processos. Que provas? A delação de Mauro Cid e os fundamentos jurídicos que embasam o pedido de condenação do grupo. O ex-presidente será descrito como líder da organização. Apesar da crise diplomática envolvendo o Brasil e os Estados Unidos e as pressões do clã Bolsonaro para interferir a ação penal, a taxação de Trump não deve entrar no contexto das alegações finais da PGR. Na visão de integrantes da Procuradoria, esses fatos serão alvo de outras investigações, especificamente o filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro, que está desde o ano passado nos Estados Unidos. Então, minha gente, nós estamos aí esperando, tá? O PGR apresentar as considerações finais, tá bem? O PGR apresentou a denúncia, houve as audiências, o PGR, o Alexandre de Moraes, ouviu todo mundo, ouviu o Bolsonaro, ouviu também ali as testemunhas, segundo eles, né? Estudaram as provas e nada, gente, nada que o Bolsonaro fizer será, como é que eu vou colocar aqui para você? Será válido. O próprio Bolsonaro disse isso, tá bem? O próprio Bolsonaro disse isso. Contra Alexandre de Moraes, a gente não ganha nunca. Contra Alexandre de Moraes, a gente não ganha nunca. E é verdade, tá? Infelizmente, o que nós temos acompanhado, ok? O que nós temos acompanhado é o Bolsonaro perdendo todas as ações aí na justiça, ok? Porque desde o início de tudo, a intenção é colocar Bolsonaro na cadeia e deixar Bolsonaro de fora do pleito eleitoral de 2026. Depois a gente resolve isso. Bolsonaro não sendo eleito, depois a gente resolve. Em 27 a gente dá uma anistia, o novo presidente dá aí um indulto, ok? E não pense os senhores, tá? Não pensem os senhores que estão trabalhando pelo PT, não. Não é, não. É por uma outra via, tá? É por outra via que eles estão trabalhando, tá? É por uma outra via que eles estão trabalhando, que é alguém do Centrão, ok? Até aqui, o plano não é Lula. Eles não querem Lula, eles não querem esse fraquinho aí. Eles querem alguém do Centrão, segundo aí, para poder pacificar o país. Para poder pacificar o país. E eu vou falar um negócio para você, tá bem? Eu vou até pular aqui, porque eu acabei comentando e vou pegar o gancho aqui para você, tá bem? Deixa eu só me localizar aqui. Olha aí. Eduardo Bolsonaro critica Tarcísio por negociar com os Estados Unidos. É um desrespeito comigo. Filho de Bolsonaro diz ser mais efetivo que o Itamaraty e que Trump ainda não usou força total.
O mesmo Tarcísio, tem um vídeo aí que eu fiz falando, o mesmo Tarcísio que diz que não vai lutar por anistia ao negociar com os Estados Unidos. Não. Ele quer resolver o problema de São Paulo e a direita afirma categoricamente que se houver a anistia, o Trump cede. Segundo o Tarcísio, ele não vai mexer com isso não, tá bem? O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, afirma que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos... Por que você está falando do Tarcísio agora, Fábio? Porque o Tarcísio é o nome que o Centrão deseja. Eu não estou nem falando, tá bem? Que o Tarcísio quer isso, que ele está tramando contra o Bolsonaro. Mas é fato que o Tarcísio tem dado umas marmeladas, inclusive não apoiando agora o projeto da anistia, tá? Aí nas negociações com os Estados Unidos. Tá bem até aqui? O que aconteceu, Fábio? Ao ser perguntado, o Tarcísio, a oposição coloca na mesa que se o Brasil oferecer a anistia, os Estados Unidos retira as sanções. E o Tarcísio, não, isso é uma questão de ponto de vista, eu vou fazer a minha parte, vou correr atrás. Só que antes, houve uma revelação que o Tarcísio já deixou bem claro pro Bolsonaro: eu não vou colocar anistia em questão. Ok, até aqui, gente? Então vamos pra frente, tá bom? Vamos pra frente. O filho do ex-presidente, Jair Bolsonaro, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, afirma que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, errou ao tentar negociar uma saída para as tarifas de 50% com a Embaixada dos Estados Unidos. É um desrespeito comigo. Nós provamos que somos mais efetivos até mesmo do que o próprio Itamaraty. O filho do presidente, exilado nos Estados Unidos, queria buscar uma alternativa lateral. É um desrespeito comigo, mas eu não estou buscando o convencimento da população. Eu estou buscando pressionar o Alexandre de Moraes. Eduardo afirma que não se arrepende da pressão que fez por retaliações ao Brasil nos Estados Unidos, mesmo que isso possa favorecer o presidente Lula. Diz também que só voltará ao Brasil se o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sofrer sanções do governo norte-americano. Então tá lá o Eduardo, ele não gostou, porque o Tarcísio foi procurar a embaixada para tentar aí costurar um acordo referente aí às taxas de 50% contra o Brasil. Tá bem? Aqui, ó, Eduardo Bolsonaro sinaliza que pode renunciar ao mandato. Vou me sacrificar para continuar lutando pelo Brasil. O que acontece? Está vencendo o prazo para que o Eduardo retorne ao Brasil, tá? Então o Eduardo vai ter que tomar uma decisão. Ele vem embora imediatamente e enfrenta tudo aqui, pode ficar sem passaporte, ou ele continua nos Estados Unidos e entra aí com um pedido de asilo político, tá? Ou ele entra com um pedido, travou aí com a boca aberta, né? Coisa feia, o computador. Mas respeito com o apresentador, né? Agora ficou bonitinho. E aí você pergunta, Fábio, é asilo ou exílio? Eu fui atrás, fui pesquisar. Asilo político é quando a pessoa busca o asilo por perseguição, tá bem? Política. Exílio é quando o país coloca a pessoa no exílio. Quando a pessoa é obrigada a deixar o país. Então, quando a pessoa procura estar fora do país, é um asilo. E é o caso do Eduardo Bolsonaro. Ele está buscando asilo político. Então ele seria um asilado. O exilado é alguém que o país obriga a pessoa a deixar o país. Entendeu até aqui, gente? De uma certa forma a pessoa é obrigada também, né? Porque quem quer deixar o país para ficar longe do pai, da mãe, o pai passando por tanta perseguição, correndo o risco de ser preso. Tá bem? Aqui, ó, mais atualizações sobre esse caso aqui. Ele diz que só retornará ao país
se não houver risco de prisão por ordem do Supremo Tribunal Federal. Vamos à reportagem aqui de quem? Esta aqui é do... tá aqui bem na minha frente, né? É da Conexão Política. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro declarou que, muito provavelmente, abrirá mão de seu mandato parlamentar. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que não pretende retornar ao país no atual cenário. A minha data para voltar é quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, não estiver mais força para me prender. Procurado pela Folha de São Paulo, Eduardo externou que cogita deixar definitivamente o mandato. Ainda tenho assessor meu dando inputs, não consigo bater martelo se houver alternativa. O prazo acabará no fim de julho, mas se for necessário, eu não volto ao Brasil. A licença oficial do Eduardo termina na próxima semana. Ele está afastado desde março, quando decidiu permanecer nos Estados Unidos da América, alegando receio de prisão no Brasil, mesmo sem qualquer ordem judicial à época. O parlamentar afirmou que a decisão foi a mais difícil de sua vida. Desde então, a Procuradoria-Geral da República pediu e obteve junto ao STF a abertura de inquérito contra o deputado. A PGR sustenta que Eduardo tem articulado, com apoio de empresários e aliados americanos, sanções contra membros do Supremo Tribunal Federal, em especial Alexandre de Moraes, e contra integrantes da Polícia Federal e do Ministério Público. Então nós temos, queridos, aí uma notícia triste, né? Aqui, ó, destacando também aqui a informação do Space Liberdade. Eduardo Bolsonaro diz que lamenta, mas vai abrir mão do mandato de deputado e continuar nos Estados Unidos. Por hora eu não volto. Estou me sacrificando para levar adiante a esperança de liberdade, disse aí ao Estadão. Tá aí então a triste notícia, né? Que o Eduardo vai continuar por lá. Triste por um lado, mas boa por outro, que ele vai continuar lutando aí por justiça, lutando aí para que Alexandre de Moraes seja sancionado, ok? PT reforça ao STF pedido de cassação do mandato de Eduardo. O PT, parece que não vai dar, né? Não vai ser necessário. Após tarifaço, Diretório Nacional do PT pede responsabilização do deputado por vandalização à soberania nacional. O PT também, eu vou te falar, viu? Ô, povinho estranho, terra estranha com gente esquisita. Você que tá aqui comigo, comenta 38. É o código 38 para que eu possa saber que você chegou até esse ponto do vídeo. O legal seria que todo mundo que tá assistindo até agora comentasse 38. Tá gostando do programa? Então colabore, Pix na tela 11 95275 3898 11 95275 3898. Para você ligado, curtindo aqui o Abordo Notícias, onde você estiver com a gente. Presta atenção, Lindenberg pede ao STF que investigue Jair e Flávio Bolsonaro por articulações com Trump. Para o petista, a família do ex-presidente não deve manter tratativa política, diplomática ou comercial com autoridades de outros países. Ele, que é líder do PT na Câmara, protocolou requerimento no STF. E ele pede para que Flávio Bolsonaro, que passem a responder dentro do inquérito que já investiga o próprio filho de Jair, o Eduardo Bolsonaro. Na verdade, eles não querem a atuação da família Bolsonaro na política, na diplomacia, na área comercial, e nem os quer vivo. Em momento algum, a gente vê esse povo sinalizando que querem o bem da família Bolsonaro e principalmente o bem do bom e velho Bolsonaro, tá bem? Exatamente. Eles não querem nada de bom para a família Bolsonaro. A depender dessa turma, Bolsonaro é preso, é morto na cadeia, acaba-se as ideologias de direita, acaba-se o bolsonarismo e eles, como verdadeiros democratas,
como verdadeiros defensores da democracia, possam reinar nesse país até quando estiverem velhinhos, gagá e de bengala. Aqui, Bolsonaro denuncia a dominação e diz que governo quer povo dependente do Estado. Ex-presidente alerta para o avanço do controle estatal, critica assistencialismo e acusa judiciário e imprensa de omissão. Exatamente isso, Bolsonaro. Exatamente isso. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL voltou a criticar o cenário político brasileiro. Em mensagem enviada nesta segunda-feira, dia 14, pelas redes sociais, para Bolsonaro, o país caminha rapidamente para um modelo onde a vontade de poucos se impõe sobre a liberdade de milhões. Na avaliação do ex-presidente, não se trata mais de governar, mas de dominar. Ele aponta um suposto projeto para quebrar o povo e destruir sua autonomia. A falência do povo não é um efeito colateral, afirma, é uma estratégia. Bolsonaro relaciona o desemprego, inflação alta, carga de impostos, insegurança jurídica, censura, perseguição política a um mesmo ciclo vicioso, que teria como objetivo controlar a própria população. Segundo ele, quando uma família não consegue mais se sustentar sem ajuda estatal, o controle se estabelece. É aí que entra o assistencialismo como ferramenta de submissão, ajuda em troca de silêncio, esmola em troca de obediência, migalhas em troca de votos. Parabéns, Bolsonaro, pela atitude de peitar o sistema. Eu sei que isso custa caro para você. Eu sei que o sistema não está com você. Parabéns. E pode ter certeza, o Brasil ora por Bolsonaro. O Brasil ora pelo nosso querido Bonoro. E o Brasil segue de olho e pedindo ao Papai do Céu por justiça. A Bíblia diz, quando o injusto, né, quando o justo governa, o país prospera. Agora, quando os cruéis, os injustos estão no poder, aí o negócio se acaba, não é? Aí o povo padece. E a Bíblia está correta. Embora fugiu um pouco aqui o versículo bíblico, mas está na mesma linhagem que eu estou colocando aqui para você. Resumidamente, enquanto um injusto governa, o país acaba. Ou, enquanto quando o justo governa, o povo se alegra. O injusto governa, o povo padece. Tá bem? E engraçado que a Bíblia nem fala governa, a Bíblia fala está no poder. Ela fala assim, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo padece. Engraçado, né? Estão no poder é diferente de governar, né? Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o perverso está no poder, é diferente de uma colocação da outra, né? E a Bíblia coloca direitinho, tá bem? Até parece os dias atuais. A palavra de Deus, ela se renova todo santo dia. Barroso fala em STF independente, diz que sanções se baseiam em leitura equivocada da realidade. Eu não sei porque algumas notícias, gente, olha pra mim, pega muita gente de surpresa. Muita gente falando disso daqui hoje, mas vocês acham o quê? Que o Barroso ia falar, nossa, os Estados Unidos está certinho, é isso mesmo, nós erramos, perdão Trump, perdão Bolsonaro, nossa, vocês nos descobriram. Não iria, gente. O presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, publicou nesse domingo, dia 13, uma carta aberta em respostas às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do republicano, que justificou a aplicação de uma tarifa de 50%
aos produtos brasileiros, citando supostos abusos judiciais contra opositores políticos no Brasil. Barroso afirmou que as sanções norte-americanas partem de uma compreensão imprecisa da situação institucional brasileira. Em 9 de julho, o último, foram anunciadas sanções que seriam aplicadas ao Brasil por um tradicional parceiro comercial, fundadas em compreensão imprecisa dos fatos ocorridos no país nos últimos anos, escreveu o ministro no início do documento. O presidente do STF alega que as divergências políticas são naturais em sociedades democráticas, mas criticou o que chamou de distorções da realidade. As diferentes visões do mundo nas sociedades abertas e democráticas fazem parte da vida e é bom que seja assim, mas não dão a ninguém o direito de torcer a verdade ou negar os fatos concretos que todos viram e viveram, afirmou Luiz Roberto Barroso. Na carta, Barroso mencionou episódios que, segundo ele, representam ameaças reais ao regime democrático desde 2019. Entre eles, ele citou a tentativa de atentado à bomba no aeroporto de Brasília, tentativa de explosão no próprio STF, invasão à sede da Polícia Federal e acusações infundadas de fraude nas eleições presidenciais. Até aqui, meus queridos, um bando de vândalo, um bando de intervencionistas. E sabe da onde vem intervencionismo, né? Sabe da onde vem intervencionismo, né? Eu vou até fazer uma pequena pesquisa aqui. Eu ainda quero falar sobre isso, tá? Muito, ainda quero falar muito sobre isso. Mourão, lá em 2017, defendeu intervenção militar, ok? Aquela Ana Priscila Azevedo, essa turma é intervencionista e amiga de Mourão. Lá em 2017, Mourão defendeu intervencionismo. É intervenção militar. Tá aqui, ó. Tá bem? Olha aí. General fala em intervenção militar. Sabe? Eu vou até salvar esse vídeo que eu vou fazer algo em cima disso. Tá bem? Olha aí. General fala em intervenção militar. Aqui tudo indica aqui, parece que foi num evento da maçonaria. Tá bem? Ele respondeu isso aqui com muita propriedade. Deixa eu ver. Quando aqui foi perguntado por que não havia intervenção militar no país. E ele respondeu com uma clareza para mim, que ficou marcado para mim. Ele falou primeiro, a sociedade. E número 3, não ser o exército um fator de instabilidade, ele manter a estabilidade do país. É óbvio, né, que quando nós olhamos... Ô, gente, mas vai ser assunto para um outro programa, como eu disse para vocês, tá bem? Tá aqui então. Só foi um comentário. Quem defende intervenção militar, ok? Foram incentivados por Almir Mourão. Não é isso? É Almir Mourão o nome dele, né? Hamilton, não Almir. Hamilton Mourão. Logo, logo eu vou falar sobre isso. Mas voltando aqui, meus queridos. Voltando a tal carta do presidente. O ministro também abordou a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sobre um suposto plano de golpe que envolvia o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. O caso, apelidado de Punhal Verde e Amarelo, ainda levanta as dúvidas quanto à sua exequibilidade e às provas que sustentam as acusações. Todos os acusados, incluído o ex-presidente Bolsonaro, negam o envolvimento. Ao rebater a fala de Trump, que afirma que o Brasil estaria promovendo uma caça às bruxas contra Bolsonaro, Barroso reiterou que o STF julga o ex-presidente com base no devido processo legal. Se houver provas, os culpados serão responsabilizados. Se não houver, serão absolvidos. Assim funciona o Estado Democrático de Direito. Como assim?
Se não houver provas, serão absolvidos. Vocês já estão chamando todo mundo de golpista? Vocês chamam todo mundo de golpista? Todo mundo envolvidos no 8 de janeiro, vocês já classificam como golpistas? Como assim? Então pode acontecer de vocês não terem provas? Então por que vocês chamam todo mundo de golpistas? Então tá aqui, meus queridos, ó. O Space Liberdade destacando. Barroso, presidente do STF, publica carta em resposta a Trump e diz que no Brasil de hoje não existe perseguição. No Brasil de hoje não se persegue ninguém. Realiza-se a justiça com base nas provas e também no contraditório. Bonito isso, né? Brasil é um exemplo de soberania. Brasil também é um exemplo de democracia. Ninguém é perseguido. Ninguém é injustiçado nesse país. Uma salva de palmas para a justiça brasileira, para o ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos adiante, minha gente. Vamos adiante, que ainda temos alguns assuntos para serem tratados aqui, ó. A Gazeta do Povo. Tá tampando aqui, produção. Deixa eu ver se dá para ajudar aqui. Se inscreva. Ô, gente, se inscreva no canal. Chegou até aqui, comenta 51. Uma boa ideia. 51. Quem gosta é o cachaceiro, né? Pois é. Comenta 51. André Mendonça é relator de ação que pode paralisar processo sobre suposta tentativa de golpe de Estado. Você não ouviu errado. Nós já falamos sobre isso. E eu quero trazer para você uma pequena reportagem e na sequência nós estaremos trazendo muito mais sobre esse assunto. Tá bem? Presta atenção aqui, ó. Vamos colocar no ar para você. Tirar essa coisa feia aqui. Colocar essa aqui mais ou menos bonitinha. Vamos lá. Pessoal, ainda sobre o Supremo Tribunal Federal, vou falar aqui sobre o ministro, que aliás foi indicado por Jair Bolsonaro, o ministro André Mendonça. Ele vai ser o relator de uma ação protocolada pela defesa do ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, que tenta o que nessa ação? Atrasar o andamento do inquérito sobre a elaboração de um plano de golpe. Notícia que é destaque, inclusive, no site da CNN. Vejamos aí, ó. A defesa de Felipe Martins questiona a atuação do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito, que tramita no Supremo, o acusando de não ter respeitado a legítima defesa do ex-assessor e tirando dele direitos básicos, como a permissão para realizar entrevistas, por exemplo. A relatoria do ministro Mendonça, que é um ministro indicado, como eu disser aqui, como ao cargo pelo presidente Jair Bolsonaro, para a ação, foi publicada na última sexta-feira. Moraes foi excluído desse processo específico, já que a ação é contra ele, então não pode ele ser o relator do negócio que é contra ele. Pelas redes sociais, o advogado de Felipe Martins comemorou a escolha do ministro. E aí, meus queridos? Mendonça vai relatar a ação que tenta paralisar processo sobre o plano de golpe. A defesa de Felipe Martins que questiona a atuação do ministro Alexandre de Moraes e alega que lhe foram tirados direitos básicos durante o processo penal. Outra coisa, isso daqui pode derrubar, tá bom? Pessoal, ainda sobre o Supremo... A depender aqui do André Mendonça, não sei se ele vai ser bruto o suficiente para encarar. Já ouviu falar da árvore com fruto envenenado, né? Pois é. Lá atrás, todo esse processo começou, primeiro, com uma prova de um crime, uma prova que foi falsa. A prova de que o Felipe Martins entrou nos Estados Unidos de forma para fugir da justiça brasileira. Felipe Martins teria entrado nos Estados Unidos da América, coisa que não aconteceu. É aí que o filho chora e a mãe não vê. Ficou provado que ele não foi aos Estados Unidos. Ficou provado ainda que existe um funcionário da imigração americana que é parente de uma autoridade brasileira. Não foi revelado ainda que autoridade é essa. Ok?
E o que acontece, minha gente? Presta atenção, as audiências, elas estão acontecendo de 14 a 23, ou seja, essa semana, né? Essa semana e metade da outra. Então, essa semana vai acontecer alguma coisa aí. Ou o André Mendonça vai desapontar o Brasil inteiro, ou o André Mendonça vai ser o super-herói que vai acabar com essa farra, tá? Ou ele vai ser o super-herói que vai acabar com essa farra. Mauro Cid diz que Felipe Martins não viajou aos Estados Unidos com Bolsonaro. Lembra que eu te falei que já está tendo as audiências? Pois é. O que acontece? O Mauro Cid participou e ele já disse: o Felipe Martins não foi aos Estados Unidos. E o Jeffrey Chiquini, que é o advogado, ele diz o seguinte: perguntei ao Mauro Cid se Felipe Martins viajou para os Estados Unidos no final de 2022. Cid respondeu de forma segura e incisiva que não. Disse ainda que o nome de Felipe Martins não constava na lista definitiva e que a lista deu causa à sua prisão era provisória e não oficial. Ou seja, Felipe Martins foi preso injustamente. Então, tudo que nós estamos vendo nesse processo deveria ser anulado, porque foi usada uma prova para prender uma pessoa que faz parte do mesmo processo que não existe. Gente, olha para mim. É vergonhoso. Olha para mim. Felipe Martins foi colocado em liberdade com todas... É como se ele tivesse preso. Está não sei quanto tempo sem ver a filha, porque não pode sair de lá. Eu acho que é Pinhais, né? No Paraná, uma cidade aí do Paraná. Não sei se é uma cidade ali próxima a Curitiba. Eu acho que é isso mesmo, Pinhais. Ele não... Acho que São José dos Pinhais, né? Ele não pode deixar o município, não pode deixar a comarca para ver a filha. Felipe Martins usa a tornozeleira, não pode ter acesso à internet, nada. Uai. O cara tava de boa lá. Simplesmente foram lá e falaram, ele foi para os Estados Unidos para fugir. Que ele é o homem da minuta. E tudo isso está sendo negado agora pelo próprio Mauro Cid. Tudo isso está sendo negado pelo próprio Mauro Cid. Ok? Até aqui, gente? Vamos dando sequência? Olha só o que eu quero trazer aqui para você, meus amores. Deputada Carla Zambelli planeja se candidatar a deputada na Itália. Oxi! Olha aí, minha gente. Chegou até aqui. Comenta Força Zambelli. Você que não gosta da Carla Zambelli, comenta Força Zambelli também. Porque ela está sendo aí perseguida fortemente pelo Estado brasileiro, pela justiça brasileira. Ela planeja se filiar a um partido político na Itália para disputar as eleições no país europeu. A parlamentar possui cidadania italiana necessária para se candidatar e ter interlocução com lideranças do segmento conservador. A prioridade da deputada é provar a inocência e retornar ao Brasil, para continuar com a atuação legislativa. É o que ela quer. Se isso não for possível, ela pretende ingressar em uma legenda na Itália para concorrer nas eleições italianas e prosseguir com o trabalho político. Tá aí, meus queridos. E aí? Alexandre vai prender uma deputada italiana? Meus queridos. Eita, que esse negócio tá ficando gostoso, não é? Olha isso daqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Partido PL 22, tá bem? Ó. Partido Liberal aí. Soberano é o povo. Soberano é o povo patriota, que não veste a camisa do Brasil só quando está na moda. Olha! O verdadeiro patriota tem o coração verde e amarelo. E tem Jair Bolsonaro trabalhando a seu favor. Bem diferente da extrema esquerda, que nem com cargo faz o que deveria fazer.
Respeita o Brasil, Lula. Soberano é o povo, é a campanha aí do PL. Inúmeras verdades aí nesse post do PL, não é? Inúmeras verdades sobre esse post aí do Partido Liberal. Minha gente de todo o Brasil, agradecendo seu carinho, sua audiência, se inscreva aqui no meu canal e ative as notificações, meu queridão, minha queridona, meu lindo, minha linda de todo o Brasil. Não se esqueça, gente, de ajudar o Abordo Notícias. Precisamos muito da sua colaboração. Qualquer valor via Pix fortalece demais o programa. Qualquer valor via Pix ajuda demais o Abordo Notícias. Tá na tela para você ajudar, para você compartilhar todo o nosso conteúdo aí, dando essa força. 11 952 75 3898. Ajuda, minha gente. 11 952 75 3898. Para você fortalecer o canal, para você ajudar o Abordo Notícias com qualquer valor aí. 11 952 75 3898. Ajuda o Abordo Notícias, colabore e mande qualquer valor aí para o seu amigo gordinho. 11 952 75 3898. Pegou fogo e eu contei tudo aqui para você. Grande abraço para todo mundo aí. Valeu, Brasil! Obrigado pela audiência.